Olha, gente, eu não tô fazendo nenhuma introdução, porque que nem eu falei, eu deixei o vídeo separado, mas tá tudo seguido. Mas, de novo, pega o resumo que tá na descrição, que eu fiz digitado, lê, junta aqui enquanto eu falo, porque fica muito mais fácil de você entender, tá? Enfim, é isso. De novo, por favor, gente, não, de verdade, eu fico com peso na consciência quando, sei lá, às vezes vocês não entenderam alguma coisa e eu tô aqui, né, falando, ai, fica aqui, eu vou te ensinar. Então, por favor, me manda mensagem, tipo, pega um exercício pra fazer. E juro pra vocês, às vezes vocês acham que entenderam, porque assim, uma coisa é você entender a teoria, uma outra coisa é o exercício. Aí você fala, porra, o que tá perguntando aqui? A Nicole não falou nada disso. Então, me manda exercício. Gente, ai, não tenho seu WhatsApp, manda no Instagram, manda no Twitter, não sei, gente. Dá um jeito, pede meu número pra alguém, mas por favor me pergunta, porque eu fico mal. De às vezes vocês ficarem com uma dificuldade, tipo assim, eu me sinto culpada. Então, pelo amor de Deus, me manda mensagem quando vocês tiverem dúvida. Enfim, voltando. Filosofia helenística. Filosofia helenística... Opa, caiu uma coisa. Não, foi nada. Vai mais ou menos do século 3 a.C. ao século 1 a.C. Aí acaba porque depois, que nem eu comentei, Macedônia conquista, Grécia Antiga, aí fica sob o poder dos macedônios por um tempo, só que o Império Romano acaba com o Império Macedônio, e a gente sabe, né, que quando o Império Romano conquista, aí a gente já vira depois de Cristo, porque aí a gente começa a seguir o calendário romano, enfim, história. Agora a gente vai. A filosofia helenística não dura por muito tempo, mas, de novo, Macedônia conquistou a Grécia Antiga. Quando conquista a Grécia Antiga, o Alexandre o Grande conquistou não só aquela parte da Europa, mas uma parte da Ásia e uma parte da África. Ele dissemina a cultura grega para todos esses lugares. Consequentemente, esses novos filósofos que vão surgindo, eles deixam de pensar só na Grécia. Porque, Sócrates, Platão, por exemplo, Aristóteles um pouco, não tanto, mas também... Eles falam muito da situação da polis, é muito aquela questão de, tipo assim, viver em sociedade. Por exemplo, assim, muitos desses filósofos já comentam de questões de democracia, que é, assim, uma coisa única experimentada pelos gregos. Então, a gente tem, tipo, uma coisa voltada para eles. Com essa conquista da Macedônia, eles começam a ter uma outra visão, eles começam a falar pro mundo. Então, isso é importante porque a gente vai ver já uma grande diferença. E por que muda o nome? Por que vira filosofia helenística? Porque os gregos, eles eram chamados de helenos, o povo heleno. Por isso que vira filosofia helenística, porque eles deixam de ser gregos, de cidades-estados, atenienses, espartanos, porque toda aquela região é conquistada. Então, eles viram só aqueles povos helenos. Enfim, o Alexandre o Grande conquistou tudo e tudo mais. Aqui vai uma parte importante também, porque, por exemplo, toda essa questão da cultura grega que foi preservada, desses filósofos, até Sócrates, Platão, se deve por causa dessa conquista da Macedônia. Porque quando a Macedônia conquista, eles tinham toda essa preservação do conhecimento. Tanto que Alexandre o Grande, ele funda a cidade de Alexandria, lá no Egito, e tem aquela biblioteca famosa de Alexandria. Foi lá que todos esses manuscritos, esses escritos de Platão, de Aristóteles, foram guardados. Porque se ficasse na mão ali dos próprios gregos ou das outras pessoas, teria sido totalmente destruído e a gente não teria nenhum registro disso. Enfim, que nem eu comentei, os filósofos eles deixaram de pensar na polis e agora eles começam a teorizar sobre o viver bem, sobre como alcançar a felicidade, essa eudaimonia. Essa eudaimonia, essa palavra, significa alcançar a felicidade. É importante vocês saberem ela. E, de novo, tá escrito aqui tudo no resumo. Peguem o resumo aberto. Enfim. Isso daqui, você vê que tem uma carga do Aristóteles, porque o Aristóteles já comenta dessa felicidade e os helenistas, eles continuam nessa vibe. Então, eles vão tentar falar disso, como que a gente busca, como que eu vivo bem, esse tipo de coisa. Enfim, e aí a gente tem 3 escolas da filosofia helenística, que são 3 métodos diferentes de você alcançar a felicidade. O primeiro é o epicurismo, provavelmente você já ouviu essa palavra. A escola do epicurismo vem do Epicuro, que é um filósofo, por isso o nome. E para eles devem minimizar ao máximo a dor e maximizar ao máximo, já tá maximizado, enfim, o prazer. Então, a gente tem que diminuir a dor o máximo que dá e aumentar o prazer o máximo que dá. Aí você pensa assim, não, então os caras buscam prazer, tipo assim, em tudo.
Não, isso é uma coisa errada de se pensar, e se você pensar isso, você vai errar na hora da prova. A escola do epicurismo, eles pensam que existe o prazer verdadeiro e o prazer falso. Porque, por exemplo, existe um certo prazer você estar bebida de novo, porque é um ótimo exemplo pra isso, nesse caso. Por exemplo, existe o prazer de você estar lá com seus amigos, nossa, a gente vai beber, a gente vai usar droga, a gente vai usar tudo que é de mal no mundo. É um prazer ali instantâneo. Mas você concorda comigo que depois que passar essa noite, você vai ficar 3 dias passando mal, vomitando, gorfando, com dor de cabeça? Então, isso é um prazer verdadeiro ou falso? Para a escola do epicurismo, é falso. Por quê? Porque a dor, depois disso, é maior que o prazer. Por exemplo, existem prazeres que se a gente faz, depois vai ter uma dor pior. Então, para eles, esses são os prazeres falsos, são os prazeres que não devemos seguir. E aí, os prazeres verdadeiros são considerados 3. O primeiro é ter amigos, porque para a escola do epicurismo, a pessoa que não tem amigos, ela jamais vai saber o que é felicidade. Porque para eles têm que sempre estar conversando, comentando. Por exemplo, para eles não existe um jantar sozinho, você tem que estar com as outras pessoas, você precisa de companhia. A segunda é a liberdade. Todo mundo tem que ter a liberdade sobre nós mesmos, a gente precisa ter autonomia. A gente não pode ter alguém mandando na gente, a gente tem que ser livre. A segunda é a moderação e a simplicidade. Que nem eu falei, não é tudo que dá prazer para os epicuristas. Tem o prazer verdadeiro, que é o prazer nas coisas simples. Porque, por exemplo, se eu começo a ter prazer em uma coisa e cada vez elevando mais isso, eu jamais vou estar contente com a minha vida. Então, eu tenho que ter prazer nas coisas simples e me contentar com o que eu tenho e sentir que o que eu tenho é suficiente. Porque sempre, se eu não viver nisso, eu sempre vou encontrar, eu vou sempre me desiludir, eu nunca vou alcançar o que eu quero, tá? Isso de acordo com a filosofia da escola do epicurismo. A segunda escola é o cinismo. E não se enganem, esse cinismo não vem da palavra cínico, né? Porque a gente tem essa ideia. Não, o cinismo vem da palavra de cão. Porque para essa escola, a gente tem que seguir a nossa natureza própria. Então, a gente tem que se livrar de tudo que a sociedade coloca na gente, que a gente não pode deixar as leis nos oprimirem, as morais da sociedade nos oprimirem, a gente não pode deixar nada dos outros nos oprimirem, a gente tem que viver na nossa natureza. Um grande exemplo disso, que é uma lenda, né, porque, como eu comentei, Alexandre o Grande era o rei, e tinha um filósofo aqui dessa escola sinistro que era muito importante. Não vou citar o nome dele, porque senão muita coisa pra guardar, mas ele era um filósofo muito importante, e ele estava lá deitado no mato, e aí chegou o Alexandre o Grande, e falou assim, cara, você é muito foda, deixa eu conversar com você, eu te dou qualquer coisa pra você conversar comigo. Aí esse filósofo virou pra ele e falou assim, tá bom, sai da minha frente então que eu tô tomando meu banho de sol. O que isso significa? Que pra ele tá cagando que tá o Alexandre Grande na frente dele, ele não se importa. Literalmente um dos caras mais importantes da história tá na frente dele, um dos maiores conquistadores que já existiu, e ele se importa mais com o banho de sol dele. Por quê? Porque ele deixou essas coisas da sociedade pra trás, ele deixou tudo isso pra trás e tá buscando a sua própria natureza, que é o que? Eu quero ficar aqui no sol e aproveitar o meu momento. É isso. Aí a terceira e última, esse vídeo vai ficar curtinho, pra felicidade de vocês. A escola do estoicismo, que vai falar da ataraxia. Ataraxia... Opa, meu vídeo cortou, mas enfim. A ataraxia significa a tranquilidade da alma, que é o que? A gente sempre tem que estar buscando essa tranquilidade. E como que a gente busca ela? Pela apatia. E, de novo, a apatia não é com o significado que nós temos hoje, que é aquela pessoa que apática, que não tem os sentimentos pelos outros. Essa apatia é não se deixar levar pelas coisas que a gente não tem controle. Então, por exemplo, tá acontecendo a guerra na Ucrânia e na Rússia. Se eu ficar pensando nisso toda hora, eu vou ficar triste, não tem nada que eu possa fazer pra mudar a guerra que tá acontecendo lá. Ou se eu toda hora, eu vou acordar e vou ficar pensando, meu Deus, existem pessoas que estão sendo escravizadas, traficadas, estupradas nesse exato momento. Tem alguma coisa que você pode fazer pra mudar isso? Não. Então você não tem que deixar se levar pra essas coisas, você não tem que se deixar influenciar, você não pode deixar suas emoções ficarem com isso. Isso também é usado pelo budismo, tá? O budismo usa bastante isso, porque ele fala, o que não tá no seu controle, não tem o que você fazer, você só tem que aceitar. É triste, às vezes é triste,
Mas é melhor você aceitar porque você se livra da dor que você vai sentir. Porque já que não tem como você fazer nada pra mudar isso, então você simplesmente aceita. Mas aqui na escola do estoicismo, diferente do cinismo, que fala dessa questão da natureza, que a gente vive mais que nenhum animal, aqui não, eles entendem que existe, por exemplo, uma ordem natural das coisas. Então, por exemplo, eu não vou abandonar o que a sociedade fala e tudo mais. Eu vou respeitá-la, eu vou lidar com ela, aceitar ela, eu não posso mudar ela, então eu aceito. Se eu tiver que acordar 7 horas, eu vou acordar 7 horas. Se eu tiver que acordar 2 da manhã, eu vou acordar 2 da manhã. Eu vou aceitar a minha realidade para eu evitar a minha dor. Claro, isso tudo com coisas que eu não posso mudar. Porque quando você tem, por exemplo, eu posso evitar que essa tragédia aconteça. Então, beleza. Então, você tem que tomar atitudes para evitar que essa tragédia aconteça. Mas caso você não tenha como fazer nada, você não faz nada. É isso. Nessa também não tem nenhum funk. Só no Platão tem. Por isso que o vídeo de Platão ficou grande. Mas pelo menos tem algo engraçado no final. E agora sim, acabamos toda a matéria. De novo, qualquer dúvida me mandem, por favor. E é isso, gente. Beijinhos pra vocês. E boa prova.